Senhor presidente, eu volto ao tema, porque na semana passada falei muito aqui sobre a crise que financeiramente está passando o Rio Grande do Sul. E depois de mencionar que alguns outros estados haviam também parcelado o salário dos seus servidores, eu li uma matéria muito bem fundamentada no jornal O Globo de domingo, mostrando que com receita 22% menor, a maioria dos estados descumpre o limite da lei fiscal, a famosa lei de responsabilidade fiscal. A crise, segundo os secretários de Fazenda dos estados consultados pelo Globo, a crise é mais grave do que mostram os indicadores no caso das finanças estaduais. Imagine se os estados, que eu digo os primos remediados da federação, vivem dificuldades financeiras, o que acontece com os municípios, senador Jorge Viana. Vossa Excelência foi governador, sabe perfeitamente bem... Eu li essa matéria de várias páginas no Globo com muita preocupação. Isso, senador, eu repito aqui. E por isso que eu digo, aqui como senadora municipalista, que é acompanhado por Vossa Excelência, pelo senador Assir Gurgax, lá de Rondônia, que não é diferente, só muda o endereço do Acre, de Rondônia, do Rio Grande do Sul. Só muda o endereço, porque a situação crítica é a mesma. E se os estados, que são os primos remediados da federação, a prima rica, eu digo sempre é a União, 60% de tudo que é arrecadado, os estados remediados, 20 e poucos por cento, e o que resta para os municípios, primos pobres, que enfrentam a maior e mais aguda crise financeira do país. Ora, se a receita caiu, na média, 22%, e as obrigações aumentaram nesse período, imagine como é que se administra. O recuo na economia afetou fortemente as finanças dos estados brasileiros, diz a matéria. A crise aguda do Rio Grande do Sul, estampada nas manchetes dos últimos dias, não é isolada, o que eu tinha dito na semana passada. Em maior ou menor grau, todos os estados enfrentam dificuldades que decorrem de uma combinação perversa, queda acentuada da arrecadação e o aumento dos gastos obrigatórios. Levantamento feito pelo Globo, com base nos relatórios de gestão fiscal dos estados, mostra que as receitas despencaram 22,4% no primeiro quadrimestre deste ano de 2015, em relação aos últimos 4 meses do ano passado. Ao mesmo tempo, os gastos com pessoal, principal dor de cabeça dos governadores, subiram 5,4% no mesmo período. Essa análise mostra ainda que, em abril, 22 estados tinham ultrapassado algum limite da lei de responsabilidade fiscal. Desse total, 6 superaram os tetos fixados para gastos com pessoal ou dívida consolidada líquida. Os demais ficaram acima dos limites prudenciais. Pela lei, esse cenário já imporia punição aos governos regionais. No entanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê mecanismos de exceção para momentos como o atual, em que o Produto Interno Bruto está em queda. Pelas regras, quando a economia cresce abaixo de 1%, dobram os prazos para o reenquadramento. Assim, os secretários de Fazenda que foram ouvidos, a crise dos estados é mais grave do que estão os indicadores nessa lei de responsabilidade fiscal, porque os índices ainda não captaram a dimensão do problema que resulta da desaceleração da economia neste ano corrente. A crise também decorre de anos de guerra fiscal e de políticas de incentivo e gastos comandados pelo governo federal. Quer dizer, essa guerra fiscal, nós estamos tentando atenuá-la aqui com o fim da guerra fiscal para evitar exatamente. O Rio Grande do Sul perdeu muitas empresas para outros estados por conta da guerra fiscal. Hoje já atenuada, porque já os estados estão com algumas dificuldades. Mas nós precisamos tratar isso com muita objetividade, com muita clareza. A responsabilidade desta casa, senador Jorge Viana, é uma responsabilidade enorme, até porque, como a gente sabe, o Senado é a Casa da República. O Senado precisa trabalhar dessa forma e o nosso colega Walter Pinheiro, presidente da comissão, e o senador Fernando Bezerra, estão trabalhando intensamente, faço parte desse grupo, para que a gente consiga, através de um elenco de medidas, de mudanças na legislação, até a consolidação geral desse pacto federativo que o presidente Renan Calheiros, em boa hora, concluiu.